Fala pessoal, boa tarde. Quem está falando é o Jonathan, da Universidade da Marcenaria. Deixa eu baixar aqui o som aqui. E eu tô aqui para mostrar para vocês primeira live. Então, se tiver algum inconveniente aí, já peço desculpa de antemão, mas tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo. Vou deixar essa live salva, porque na verdade nem eu sabia que eu ia fazer. Então, obviamente, é uma surpresa até para mim. Vamos lá. Qual é o objetivo dessa live? Mostrar para vocês qual é a diferença dos materiais utilizados na marcenaria. Na marcenaria, nos móveis planejados, nos móveis modulados, nos móveis em geral. Qual é o material que você está comprando? Porque a princípio, você vai fazer o quê? Comprar um móvel, seja ele da Casas Bahia, ou seja de uma loja de planejados, ou de um marceneiro, e a princípio você vê todos eles com a mesma cor, branco. A princípio é isso, um móvel padrão. Lógico, tem outras cores, tem o madeirado, tem o de cor mesmo, mas a princípio vamos fazer a comparação dos brancos. O objetivo é, qual é a diferença desses quatro materiais aqui? Se você sabe qual é a diferença, eu vou te dizer que você é um ninja, porque na verdade, olhando pela imagem, eu não consigo saber a diferença. Porque a diferença, na verdade, deles está no seu miolo, na sua parte interna. Essa é a grande diferença de todos eles. Qual é o nome de cada um deles? Qual é o objetivo de cada um deles? Quando cada um deles é usado? E para que serve cada um deles? Eu vou te dizer que, na maioria das vezes, as pessoas compram um móvel e elas não sabem qual é a diferença dos seus materiais. E assim, é muito fácil disso acontecer, porque é a mesma coisa quando você chega num banco e o seu gerente te oferece o que é melhor para ele. Quando você entra numa loja, eles vão te oferecer o que eles vendem, o que é melhor para eles. Isso para o marceneiro, isso para a loja de planejado, de modulado, eles vão te oferecer o que eles têm de melhor para oferecer. Só que nem sempre eles utilizam os melhores materiais, ou utilizam os materiais nos lugares certos. E aí é que você tem que tomar cuidado. Então, na verdade, isso aqui é puramente para ensinar as pessoas que querem comprar um móvel, querem entender um pouco mais sobre o que eles estão pagando, e vocês vão decidir por conta própria, sem ser passado para trás, sem estar comprando gato, sem estar comprando algo que na realidade não compensa. Então, galera, como eu falei anteriormente, estou vendo que a galera está entrando, fico bacana, fico feliz. É minha primeira live, então vai ser para mostrar para vocês, atualizando aqui, a diferença dos materiais. Vocês sabem qual é o material que vocês colocam no armário de cozinha, no armário de banheiro, no armário da sala, numa estante? Qual é o material que você coloca numa área externa? Isso é muito importante saber, porque senão você vai acabar pagando caro num produto que às vezes nem é de tanta qualidade assim, ou na verdade de baixa qualidade. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a diferença de cada um deles. Esse aqui é o MDF, é o mais tradicional e mais utilizado. Esse aqui é um MDF também, só que ele é um MDF Ultra, então ele tem um miolo verdinho. Normalmente ele tem esse miolo verdinho para diferenciar. É só um corante que eles dão para diferenciar, para você saber que é um material mais resistente. Esse aqui é o aglomerado ou MDP, tá? E esse aqui é o compensado. Bacana? É o compensado. E essa aqui é a fórmica, que eu vou explicar também o que é cada um desses materiais. Bacana? Então vamos lá. O que as lojas vendem para vocês? O que as lojas de madeirado, de móveis planejados, eles vendem para vocês? Geralmente eles vendem o aglomerado. É isso aqui. Por que eles vendem esse material aqui? Porque esse material ele é utilizado em linhas de produção, em máquinas grandes que compram em quantidade por um valor mais baixo, e eles conseguem te vender por um preço, na teoria, mais baixo. Então, quando você compra um móvel de uma loja de modulado, ele faz aqueles caixotinhos e adequam a sua cozinha, o seu espaço, o seu ambiente
ao móvel deles. E o que na realidade o marceneiro ele faz diferente. Ele adequa o móvel à sua casa. Então, se sua parede estiver torta, se seu chão estiver torto, seu teto estiver torto, normalmente o marceneiro ele vai adequar o móvel dele, ele vai entortar o móvel dele para chegar no que você precisa para a sua casa, independente de como ela esteja. Então, por isso que o marceneiro ele consegue fazer coisas que os móveis, essas lojas de modulado não conseguem fazer. Eles botam um arremate muito largo, eles colocam um acabamento muito grande. Por quê? Porque eles vão eliminar aquele, vamos dizer defeito, mas aquela a palavra me fugiu. Aquele desalinhamento da parede, ou do teto, ou do chão. Então, quando você utiliza um móvel de marcenaria, você normalmente vai ter um acabamento bem menorzinho. Quando você usa um móvel de loja de planejado, de modulado, normalmente vai ser um tamanho muito maior. Vai ser um arremate maior, vai ser um acabamento maior. Então vamos lá. Qual é a diferença? Esse aqui é o primeiro, eu vou falar, que é o MDP ou aglomerado. Esse aqui normalmente é utilizado pelas lojas de modulado. Casas Bahia vende esses móveis baratos. Todas essas lojas, essas grandes lojas vendem, costumam utilizar esse material porque eles fazem em quantidade. E aí você compra lá por um valor bem mais baixo, mas eles não fazem uma unidade. Eles fazem 100, fazem 1000, fazem 10.000 e o seu móvel não é exclusivo. O mesmo móvel que tem na sua casa, ele tem na casa de outra pessoa, tanto do seu bairro, quanto do seu estado, quanto de outro lugar do Brasil. Então, eles fazem bastante quantidade, é bem bacana, é bem interessante e vale a pena você utilizar em algumas circunstâncias, principalmente pelo preço. Se você não tem condição de pagar um valor muito alto, vale a pena você comprar um móvel desse aqui, sabendo que você está pagando mais barato por um produto de menor qualidade. Isso não é problema nenhum. O MDF comum é um material utilizado mais pelos marceneiros. Os marceneiros costumam utilizar esse aqui porque eles não utilizam linha de produção. Eles fazem um móvel específico para a sua casa, para aquele local ali. Então, você consegue perceber que esse aqui e esse aqui, eles têm um miolo diferente. O miolo desse aqui, ele tem um acabamento, uma resistência menor que essa daqui. Seja para parafuso, seja para a resistência da própria umidade de água, que são dois materiais que não são muito indicados para você colocar em cozinha, banheiro ou área externa. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, eles sofrem alterações drásticas se eles forem colocados sobre algum tipo de umidade ou algum vazamento que deu. Então não são móveis, não são materiais indicados para água, para áreas externas, para áreas molhadas, para umidade. E aí tem esse aqui, que é o MDF Ultra. O MDF Ultra é como se fosse a evolução desse aqui. É um material que basicamente tem o mesmo acabamento. A cor é igual, não sofre alterações. E o que difere é a resistência dele, a proteção que ele tem contra a umidade ou contra cupins, contra bactérias. Esse é o material mais resistente do que o MDF comum. E esse aqui é o compensado. O compensado, ele é o material mais leve de todos e já foi muito utilizado. Ele era muito utilizado, mas era mais utilizado na época que a marcenaria era mais específica. Você não via móveis planejados na casa de qualquer pessoa. Normalmente era uma pessoa que tinha muito dinheiro, que eram pessoas que realmente tinham condições de pagar. Eles utilizavam mais esse material aqui. Por quê? Porque antigamente não tinha esses aqui. Esses aqui são mais novos. E esse aqui, ele não vem da cor branquinha. Então ele vem com essas camadas e ele é forrado de branco. Isso aqui é uma fórmica, tá? Passa a cola aqui, colou, dá o acabamento e pronto. Para você deixar esse material aqui branquinho, é custoso, porque dá muito trabalho. Em trabalho que eu digo, acaba encarecendo muito o serviço. Quando você compra essa chapa, ela já vem branca.
Você não precisa forrar. Então, esse aqui você tem que comprar dessa forma, forrar ele tanto de um lado quanto do outro, para dar resistência. Então acaba encarecendo bastante. Vou dar um exemplo de valores. Essa aqui custa aproximadamente R$200. Dos 4, essa aqui é uma das que tem mais resistência. Isso custa R$200 uma chapa dessa daqui. Se você comprar uma chapa dessa aqui, você vai gastar, deixa eu ver, não vai gastar muito mais barato que isso. Você vai gastar em torno de R$180 uma chapa dessa aqui. Porém, você tem que forrar com a fórmica. Cada chapa de fórmica pode variar de 60 a 100 reais. Então você vai ter que comprar a chapa de compensado, você vai ter que comprar a chapa de fórmica, e não é uma chapa só, você vai gastar aproximadamente 3 chapas para forrar o compensado, e ainda vai ter que comprar a cola mais a mão de obra. Ou seja, sai mais do que o dobro do valor de você usar o compensado, o MDF Ultra, que é o resistente à umidade. Esse é o MDF comum, esse é o MDF Ultra, que é o resistente à umidade, esse é o aglomerado ou MDP, e esse é o compensado. O mais utilizado hoje são esses dois aqui. Para áreas externas ou áreas molhadas, muita gente tem usado esse aqui. Tá? Então vamos lá. Eu vou explicar algumas coisas que são dados um pouco técnicos para quando você compra e você saiba o que você está comprando. O MDF comum, ele é o mais utilizado pelos marceneiros. Ele tem uma resistência para parafusos, então se você colocar um parafuso e tirar, ele vai continuar tendo uma resistência. Colocou outro parafuso, tirou, não vai interferir tanto. Depois de você botar umas 4 ou 5 vezes, ele acaba perdendo a resistência. E aí o ideal é você fazer um outro furo ou você tapar aquele ali, enfim. A resistência contra a água, de 0 a 10, eu diria que ele tem uma resistência 4, 5, porque ele não é muito resistente. Se ele tiver contato com a água, não é muito bacana. Então o ideal é para você colocar ele em áreas secas. Armário de quarto, móveis para sala, não tem problema nenhum utilizar esse material aqui. Se você for comprar, não tem problema, não tem necessidade de pagar o verde, porque você vai pagar mais caro num produto que você não vai expor ele à umidade. Então vale a pena você comprar, pagar o MDF comum, ele vai te atender bem. O MDF Ultra, ele é mais utilizado para cozinha, banheiro e área externa. Por quê? Porque ele tem essa resistência à umidade, além de fator de proteção que vai interferir bastante no caso tenha algum vazamento. Isso é muito frequente. Estou dizendo isso porque a gente vê com bastante frequência móveis que estão sendo desmontados, tanto de MDF comum quanto de aglomerado. Tá bom? Então, assim, esse é o mais indicado para essas áreas e vale a pena, sim, investir um pouquinho mais para ter um material de mais qualidade, porque você está investindo na sua casa. Na verdade, você tem que entender que sua casa é um bem e quanto mais durável for os móveis que você vai colocar, mais valorizada vai ficar a sua casa e menos dinheiro você vai gastar com manutenção, com troca de móvel, se é o caso de inchar. Então, só para vocês terem ideia, eu vou pegar para vocês aqui, um aglomerado que inchou. Ele teve exposto à água, eu coloquei de propósito para vocês verem a diferença. Eles eram do mesmo tamanho. Então, dá uma olhadinha na diferença. Esse foi exposto à água. Esse não teve exposição à água. Olha a diferença. Olha o quanto que abriu aqui. Só para vocês terem ideia. O quanto que ele não cresceu, que ele inchou. Esse material não foi feito para isso. Então, se ele for exposto à água, ele vai inchar. Ele vai crescer, ele vai ficar desse tamanhozão aqui. Ó. Esse é o aglomerado. Tá? Então, não é muito recomendado para áreas molhadas. Desculpa se eu estou sendo redundante, é porque realmente, às vezes, as pessoas não conseguem captar essas informações e as pessoas tentam te convencer que ele é bom para determinadas circunstâncias que ele não é bom. Então, assim, por exemplo, eu fui no banco esses dias e a menina do caixa, ela queria me convencer que era bom eu colocar meu dinheiro, fazer um Pix
ou colocar meu dinheiro na poupança. Eu falei para ela, não quero, eu tenho investimentos melhores para fazer. E ela falou, não, mas a poupança é o mais seguro. E eu sei que não é. Então, é exatamente isso que acontece nessas lojas de móveis ou até mesmo com alguns marceneiros. Eles tentam te convencer de uma coisa, mas na verdade é outra na prática. E você só consegue descobrir isso com o tempo. Então tem que tomar bastante cuidado. E o nosso objetivo aqui agora é explicar para as pessoas que vocês precisam ter esse conhecimento antes de obter um móvel. Porque senão vocês podem ter problema em alguns meses ou em poucos anos. E aí você tem um gasto dobrado para chamar um outro marceneiro ou chamar uma outra loja para fazer tudo de novo. Então assim, vale a pena você pensar 2 vezes e procurar se informar um pouquinho para que isso não aconteça com o seu móvel da cozinha ou o seu móvel do banheiro. Beleza? Um outro que eu coloquei aqui, sobre exposição. Olha esse aqui. Esse aqui é interessante. Os dois são o mesmo material. Os dois foram submetidos, cara, olha a poeirada que ficou ali. Poeirada não. Isso aqui é tipo um fungo. Os dois são o mesmo material. Esse não teve exposição à água. Esse aqui teve. Eu coloquei ele na água e tirei. Então, se você tiver algum vazamento na sua cozinha ou no seu banheiro e você, por um acaso, tiver esse material aqui, que é o MDF comum, pode ter certeza que ele vai acontecer isso aqui. Isso aqui é maravilhoso para quem tem alergia, para quem tem filho pequeno em casa. Olha só que coisa bonita. Então, assim, se esse material ele tiver contato com a água, ele vai dar bolor, ele vai dar fungo. Isso aqui é prejudicial à saúde pra caramba, porque sobe aquele cheiro de mofo, sobe aquele cheiro forte, e para quem tem rinite, sinusite e assim vai com os seus ites, vai ter problemas sérios. Então é melhor, repito, é melhor investir no material mais indicado. Você investe um pouquinho mais, mas tem uma garantia melhor. Esse aqui é o MDF verde, tá? Okay, esse aqui é igual a esse aqui. Vou deixar aqui exposto aqui atrás. Esse é igual a esse aqui. Os dois foram submetidos... esse aqui foi submetido à água. Ele inchou também. Ele teve um leve aumento. Bem pouquinho. Olha lá. Dá pra ver. Só que esse aqui não deu bolor. E esse aqui ele continua com a resistência dele. Ele não abriu. Ele continua firme. Repito, esse material ele não é à prova d'água. Ele é resistente à umidade. E o que eu fiz foi colocar ele embaixo d'água. Logicamente, ele não ia resistir ao mergulho, porque ele não é à prova d'água. Então, assim, outra coisa importante. Normalmente a gente vê algumas pessoas falando sobre qual é o material que eu posso botar para lavar o chão, que fica em contato direto com o chão. Nenhum desses materiais aqui é indicado para ter contato direto com a água. O mais resistente de todos, é a própria madeira, mas é madeira mesmo, tá? E aí a madeira acaba sendo mais caro. Às vezes para você fazer um móvel fica complicado porque o valor aumenta drasticamente. Então esses aqui são materiais que tornam os móveis planejados e os móveis modulados ou sob medida mais acessíveis. Porque antigamente os móveis planejados eles eram feitos de madeira mesmo. Era madeira e compensado, que são os materiais mais caros. Para dar acessibilidade à maioria das pessoas, eles trouxeram essas outras linhas. Esse é o material mais recente, esses aqui é um pouquinho antes, e esse aqui foi o primeiro que lançou depois do compensado. Entendeu? Esse aqui também teve contato com a água, mas ele alterou bem um pouquinho. Não dá quase para ver diferença. Porque ele inchou e depois ele meio que voltou para o lugar. Então você consegue ter essa qualidade. Só que é mais caro. É bem mais caro. Se você tiver que fazer uma cozinha inteira com esse material aqui, vai encarecer, vai ser o dobro desse aqui. Só que esse aqui já é bem mais caro que esse aqui. Então assim, vai numa escala do mais barato até o mais caro. Entendeu? E aí, vamos que vamos. É entender e perceber qual é a necessidade, principalmente saber o que você está pagando. Porque tem muita loja grande, de marca, de nome,
que te vende um material que ele é muito bonito. Realmente é muito bonito por fora. Só que por dentro é aglomerado. Isso que você tem que ficar bem ciente para quando você comprar não pagar um valor mais alto do que realmente é o produto que você está pagando. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Então, TID Criações. Vamos lá. São algumas opções. Existem essas opções que vale a pena. Você colocar um pé de inox, você pode colocar um pé de plástico, eu acho que não. Fica com um acabamento ruim. O de inox fica bonito e vale a pena. O de plástico não recomendo. O que a gente tem feito bastante é colocar móveis suspensos. Eles são presos na parede e eles não têm contato com o chão. Então, normalmente, se alguém for lavar no chão, não vai ter problema nenhum. Entendeu? Ele suspenso vai resolver o seu problema. Você pode lavar o chão à vontade. Só que aí entra o outro problema. Se você colocou numa área de cozinha, de tanque ou de banheiro, se você tiver um vazamento, que acontece muito, o sifão deu problema ou a torneira, alguma coisa aconteceu. Tem imóveis, esses materiais aqui, eles costumam não sobreviver nem a um vazamento. Se teve um vazamento, encharcou tudo, ele já vai absorver de uma forma que mal vai ser reparável. Você basicamente vai ter que trocar ou vai ter que conviver com essas pontas aqui todas inchadas, que é muito feio. E assim, não tem muito o que fazer. Ou você troca ou você mantém com esse material. O que acontece? Essa aqui é a fita que forra os topinhos de todos esses materiais. Então aqui está o aglomerado. Você bota essa fitinha aqui, ó. A gente dá o acabamento, lógico, e ela fica tapando todos os topinhos. Quando ele incha, acontece isso aqui, ó. Vê se você consegue ver. Fica sobrando tanto para um lado quanto para o outro. E isso, ela sendo grande ainda, porque na verdade quando você coloca, ela diminui. Então ela vai ficar isso aqui, ó. Quando depois que ela incha, ela vai ficar isso aqui para fora. E aí é condenado. Não tem o que fazer, não tem reparo. Esse material aqui, ele é muito frágil se você colocar água. Bacana? E aquele negócio, os parafusos que você coloca aqui, você já viu aqueles móveis que colocou um parafuso e tirou? E aí quando você colocou o parafuso e tirou, você tenta colocar ele de novo e não consegue? Então, é a densidade do material. Quando o material ele não é muito denso, que é o caso do aglomerado, você colocou o parafuso, tirou, quando você coloca de novo, ele não firma. Então a dobradiça fica caindo, a porta fica caindo, tudo fica... Se você tirar um móvel de um lugar e tentar colocar em outro, você não consegue prender ele direito, ele fica bambo, é porque ele não é denso o suficiente. Então você encaixou um parafuso aqui e tirou. Quando você colocar ele de novo, ele já não prende com a mesma força. E aí você coloca um parafuso maior. Bacana, até prendeu. Mas se você tirar e colocar de novo, aí você já viu. Aí começa a desmontar, começa a dar problema. Isso acontece com qualquer móvel que tenha esses materiais aqui. O MDF ele já é um pouco mais resistente aos parafusos. Então você colocou um parafuso e tirou, ele ainda vai prender uma segunda, uma terceira vez. Mas se você fizer isso com mais frequência, acaba dando o mesmo problema que esse aqui. O MDF verde, em relação ao parafuso, ele tem basicamente a mesma resistência que esse aqui. O que altera muito esse aqui é a resistência que ele tem à água, que é muito boa, de verdade. Nós temos feito armários de cozinha, banheiro e área externa com o MDF Ultra e nós não temos problema. Então isso serve até para o próprio marceneiro. Se ele quiser fechar um serviço de cozinha e banheiro, dá um orçamento com o MDF Ultra. Porque você vai ter menos problema e seu cliente vai ficar mais satisfeito. Não adianta você cobrar mais barato, seu cliente fechar com você e chegar lá na frente você vai ter problema. Por quê? Porque você não botou um material de qualidade. Então assim, a gente sempre preza muito pela qualidade e satisfação do cliente. Até porque, se você voltar depois de um ano na casa daquele mesmo cliente e seu móvel estiver inteiro, pode ter certeza que quem tiver passado na casa daquele cliente, se pedir alguma sugestão, ele vai te indicar. Agora, se você coloca um material de menor qualidade ou num material que não é indicado para aquele ambiente,
A pessoa não vai te indicar, pô, aquele marceneiro colocou um material péssimo na minha cozinha, tá tudo inchado, deu problema, chamei ele para fazer uma reforma, para ele reformar, para ele consertar, ele nem veio aqui. Então isso vem muito também da ética de cada profissional e de cada empresa. E aí eu não quero nem entrar nesse mérito, porque vai variar muito de empresa para empresa e de profissional para profissional. Nós já vimos tanto empresas quanto profissionais fazendo todo um atendimento pós-venda, que é o que, na verdade, é o mais importante de tudo. E a gente já viu atendimentos belíssimos de clientes que são super satisfeitos com marcenarias, imóveis mesmo, e já tivemos clientes que estão processando algumas empresas porque eles não souberam lidar com esse atendimento. E é uma pena, porque acaba desvalorizando um pouco o trabalho do marceneiro e da própria empresa mesmo. Isso acontece em todas as áreas e eu não posso nem entrar nesse mérito, nessa especificidade, porque acontece com todo mundo. E vamos lá. Aqui, esses são os materiais que eu coloquei embaixo d'água por um tempo e tirei. Então você consegue ver a diferença aqui do que aconteceu. Aqui eu coloquei todos eles da metade para baixo embaixo d'água e deixei por dias, tá? Então assim, daqui para baixo eles foram colocados, foram imersos e aqui. Isso que aconteceu com eles. A cor da frente deles também se alterou, menos do verde. O verde foi o único que manteve a cor intacta, apesar de ter inchado bem também. Como eu falei, ele não é à prova d'água, ele é resistente à umidade. Esse aqui nem tem resistência. Então assim, esse aqui ele estava cheio de bolor também. Só que o bolor ele acabou morrendo porque acabou a água e ele provavelmente não sobreviveu. Então assim, ele ficou preto aqui, ele inchou bem, ele está com um aspecto bem ruim. E pode ter certeza que parafuso algum iria se sustentar aqui. Nenhum. Se tivesse alguma dobradiça, alguma coisa, cairia. O compensado, ele absorveu bem, mas voltou quase que inteiro para o lugar. Então aqui, tu olha, aqui ele ficou intacto. O compensado não absorveu toda a água para cima. Ele parou aqui. Independente da quantidade de água, aqui ó, a marca da água. Foi aqui que eu coloquei a água. Aqui mais ou menos, aqui embaixo. E a água ele absorveu até aqui. Daqui para cima se manteve. Todos os outros absorveram a água por completo. Esse aqui então deixou bem. E esse aqui, em especial, ele teve um problema sério que ele teve bicho. Então assim, aqui ó, ele teve bicho. Olha, tá vendo o bichinho? Isso é o que acontece caso você tenha um material que seja exposto à água por longo período de tempo. Então, se você tiver um móvel que você está viajando, ele encharcou de água por um vazamento e ele vai ficar embaixo da água ou cheio d'água, a chance dele acontecer isso aqui é bem grande. É só basicamente para você ter ideia que é realmente muito importante você saber o que você está pagando. Por quê? Caso contrário, o que você vai estar pagando, ó, vou te mostrar eles, mesmo depois de... Aqui, ó. Todos esses foram colocados, ó, tá sujo ali, mas se passar um paninho resolve. Todos eles são brancos. Então você... Aqui, ó, esse forrado. Você não consegue identificar o miolo. Pô, deixa eu botar mais pro lado aqui. Você não consegue identificar o miolo. É tudo igual, tudo branco. Alguém me perguntou aqui. Tá, o MDF verde é muito mais caro que o comum? Não. Ele não é muito mais caro. Ele é mais caro sim, mas isso vai variar da empresa que você vai contratar. Tem algumas empresas que costumam cobrar o dobro do preço que o MDF comum. Mas tem empresas que costumam cobrar proporcional. Vamos supor, uma chapa dessa aqui, se custar R$200, por exemplo, a chapa do MDF comum de 18 milímetros, tanto um quanto o outro, vai custar R$170, R$160, R$180. Isso vai variar também do local que você está comprando, do preço da entrega, do frete, quantas chapas você está comprando. Então, normalmente, quando é uma obra maior,
a pessoa já bota num pacote, o frete é grátis, acaba saindo um pouco mais caro, não sai tanto mais caro. Então eu diria que entre o MDF comum e o MDF verde, você pode colocar algo em torno de 30% de diferença no valor, que é um investimento. Eu recomendo muito, não estou aqui para vender absolutamente nada, só para recomendar, porque a gente costuma trabalhar com esses materiais. Se você quiser comprar um móvel, se você quiser um móvel para o seu banheiro, ou para a sua cozinha, ou para a área externa, cara, investe no verde, porque o compensado é muito caro e o verde ele vai te atender, é um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena, beleza? Então assim, não deixem de investir, porque teve um problema, perdeu o móvel, o que você vai fazer? Ou você vai continuar convivendo com aquele móvel todo estourado, todo estragado, ou então você vai ter que comprar um novo. E às vezes comprar 2 desse aqui sai mais caro do que comprar um desse aqui de melhor qualidade. Entendeu? É bem simples na realidade. Na prática é um pouco complicado, porque às vezes a pessoa não está com dinheiro para pagar o MDF verde, ela consegue pagar esse aqui. Então assim, vai variar muito. Se tiver oportunidade, se você tiver como, investe no MDF verde. Vale a pena, você não vai se arrepender. Se você não tiver condições, bota pelo menos um MDF comum, tá? Por quê? Porque quando você forrar, esse aqui ele foi exposto à água, mas ele foi exposto de uma maneira, ele foi submerso. Se você forrar ele aqui, ele já não vai acontecer o mesmo. Aqui, ó, ele forrou aqui assim, ó. Ele não vai acontecer o mesmo aqui. Aqui foi um caso extremo, que não está forrado e tal. Então assim, se você tiver que fazer, tenta forrar ele todinho, tá? Não deixar essas partes abertas. Caso tenha algum vazamento, é uma das soluções, pelo menos. Tá bom? Então assim, acho que é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não, já expliquei. Tá. Só mais umas características. O aglomerado ele costuma ser mais pesado que os outros. Isso é mais característica para o próprio marceneiro. Opa, caralho, o negócio se desfez da minha mão. Aqui, eu puxei sem querer, saiu um pedaço na minha mão. Aqui. Tá, acontece. Só se eu puxar mais ele vai se... Caramba. O negócio vai... Eita, nós. É isso que acontece. Se ele for colocado sobre a água, desfaz na mão. Eu tenho um vídeo de uma cliente que ela teve um problema com vazamento na cozinha dela. E aí eu apertava aqui assim e ele quebrava. Ia quebrando. Então assim, ela tem esse armário há 2 anos e ela pagou caro numa empresa cara. Não quero citar o nome, mas pagou caro numa empresa cara que utilizou esse material aqui. Então assim, aqui, esfarelando. É complicado, mas a dica é: invista no material de melhor qualidade se você puder. O MDF Ultra para a área externa e molhada. O MDF comum eu recomendo, aqui, MDF comum, esse aqui, para áreas que não são molhadas, tá? Para áreas de armário, sala, recomendo bastante o MDF comum, porque é o melhor custo-benefício que você vai encontrar aí. O compensado, ele acaba sendo um dos melhores, mas ele é mais caro. Se você tiver bala na agulha, mete bronca, que esse material aqui você não vai se arrepender. Pede assim, não, eu quero de compensado, forrado de fórmica, mas você tem que estar disposto a pagar, porque o orçamento vai ser mais alto, com certeza. O marceneiro, ele vai te cobrar pela mão de obra, pelo material, e assim, estando disposto, vale a pena também. E o aglomerado, em caso de eu não tenho condições de pagar um marceneiro, um móvel, não tenho condições de pagar um MDF Ultra, um compensado, de jeito maneiro, se você não tem condição disso aqui, o que não é problema nenhum. Você compra, mas sabendo o que você está pagando. Que seja temporário, ou que seja realmente, não, eu não tenho condição de pagar um melhor, vou comprar esse mais baratinho. Não tem problema nenhum. Até porque muita gente que mora de aluguel
não quer investir em imóveis caros. Isso é um outro detalhe que é bastante importante. Quem mora de aluguel não quer investir num imóvel caro, quer investir no mais barato. Então, assim, vale a pena? É usual, você vai ter um armário. Se você tiver um vazamento, ou se ele, por um acaso, você tiver que tirar ele de um lugar e botar no outro, vai acontecer do parafuso não pegar, mas você tem que saber o que você está pagando. Sabendo, tá tudo certo, não é problema nenhum. Então, pessoal, acho que é isso. Eu já falei bastante, foi até bastante repetitivo, mas eu prometo que nas próximas eu vou ser mais objetivo e vou melhorar. É isso. Obrigado aí quem participou, quem entrou, quem viu um pouquinho e quem fez pergunta. Ali a ti, Ideia Criações, valeu, muito obrigado. Então vale o custo-benefício. Então, tudo vai valer custo-benefício se você souber o que você está pagando. Essa live foi puramente informativa, para você saber. Se você souber que você está pagando o aglomerado, cara, perfeito. Mas você sabe o produto que é. Para você não estar pagando algo caro e tá levando algo barato. Então, se você chegar numa loja de planejados, de modulados, chega lá e fala assim, eu quero uma cozinha planejada. Eles vão te dar todo o desenho, o projeto, e você vai se encantar. Mas na hora do material, foi isso aqui, eles vão te cobrar caro por um material que custa menos da metade desse aqui. É isso que você tem que ficar ciente. Isso que você tem que entender para não pagar a mais por um produto de baixa qualidade. Sabendo isso, você tá feito. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, assim, se tiver mais alguma dúvida, se quiser me perguntar no privado depois, não tem problema, pode deixar suas dúvidas, pode perguntar, estou aqui justamente para isso. Esse projeto de Universidade da Marcenaria, ele surgiu há pouco tempo, que na realidade a gente percebeu uma necessidade dos nossos clientes. Todos os nossos clientes têm as mesmas necessidades. Quais são as necessidades? Eu quero fazer um servicinho pequeno. Eu quero trocar uma dobradiça. Aconteceu um problema com minha corrediça. Aconteceu um problema de inchaço. Você vai saber identificar, você vai saber qual é o problema, você vai saber trocar e você vai conseguir resolver sem necessariamente chamar um marceneiro. Por quê? Porque às vezes você chama um marceneiro e eles cobram R$200 para trocar uma dobradiça. Você fala assim, R$200 para trocar uma dobradiça? Aí o marceneiro fala, você quer que eu cobre menos de R$200 para trocar uma dobradiça? Então, assim, fica barato para o marceneiro te cobrar R$200 para fazer uma manutenção simples, e fica caro para o consumidor pagar R$200 ou mais. Eu estou dizendo um valor, é só uma suposição. Fica barato de uma pessoa pagar R$200 por uma manutenção tão simples. Então, o nosso objetivo aqui vai ser mostrar que algumas coisas com meia dúzia de ferramentas você consegue identificar e você consegue resolver, sem precisar chamar um marceneiro. Mas eu moro num lugar onde não tem marceneiro. Beleza, então você está no lugar certinho, porque você vai encontrar conteúdo suficiente para você resolver o seu próprio problema. A porta da minha casa está agarrando, como é que eu faço para resolver? Você vai entrar em contato com a gente vai te ajudar a resolver isso. Eu tenho uma porta que ela tá torta, ela tá batendo raspando uma na outra. Como é que eu faço para resolver isso? A gente vai te explicar também como é que faz para resolver isso. Então, assim, a gente está fazendo um novo conceito da marcenaria que a gente não encontra na internet. O que a gente vê na internet por aí é pessoas vendendo móveis, que é o que a gente faz também. Nós vendemos móveis, mas as pessoas não explicam o como é feito. Mostram em alguns vídeos, mas normalmente não são vídeos para pessoas que estão em casa, para pessoas que têm um espacinho na garagem, meia dúzia de ferramentas. São vídeos de marcenarias complexas, de acabamentos que são de difícil acesso, maquinário mais rebuscado. Então, assim, o que a gente pretende fazer é levar a marcenaria ao acesso de qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai ter acesso às informações que nós temos há bastante tempo. Nós temos mais de 50 anos de marcenaria, então a gente já viu um pouco de tudo que é problema, tudo que é solução, tudo que pode acontecer. Seja você arquiteto,
seja você uma pessoa que se aposentou e gostaria de vir por hobby, seja você uma pessoa que está comprando um apartamento e quer mobiliar, seja você que quer comprar um móvel na Casas Bahia, por exemplo, e não sabe se vale a pena, se está pagando caro, se está pagando barato, você vai conseguir ter essa noção, você vai conseguir se informar e até, minha portinha caiu, como é que eu faço? Você vai pegar essa chave aqui, vai pegar aqui, vai prender e vai deixar preso. Então assim, agora a gente está mudando o nosso conceito para informativo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Desculpa se a live ficou muito grande, quem entrou agora aí, muito obrigado. Depois ela vai ficar salva, é a nossa primeira e eu pretendo fazer bastante sobre assuntos que vocês pedirem pra gente. Então isso é muito importante. Peça lá no nosso privado, mande comentário, mande sugestões, pergunte. Eu gostaria de uma live falando sobre como que eu faço para trocar uma dobradiça, qual é a diferença dos tipos de corrediça, corrediça telescópica, a corrediça branquinha, a corrediça pesada e a leve, que é a light e a heavy, que são uma maiorzinha e uma menorzinha. Qual é a diferença? Eu comprei um móvel, mas tem alguma coisa errada. Qual é a diferença do laqueado? O que é laqueado? Como é que eu faço para comprar um móvel? Entendeu? Então, assim, tudo que vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar pra gente, que a gente vai estar aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Bacana? Eu vou encerrar essa live fazendo uma pergunta e deixando essa pulga atrás na orelha da maioria das pessoas, que é: você sabe qual é o material que estão colocando dentro dos seus móveis? Valeu!